Olá, meus preciosos irmãos, meus amigos, todos os nossos ouvintes. Aqui estamos mais uma vez para desfrutarmos juntos de um maravilhoso tempo com o nosso Senhor. Ele tem sido bondoso, Ele tem sido tão afável, tão benigno para conosco e não temos expressão de gratidão que seja suficiente para nós agradecermos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Reconhecemos, como disse o salmista, quão grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E Ele tem sido verdadeiramente muito complacente para conosco. E nós estamos aqui com aquele mesmo propósito de continuar vos transmitindo este assunto que não tem fim. Ele é simplesmente maravilhoso, porque nós estamos falando do precioso Espírito Santo de Deus. Aliás, o que Deus é. A Bíblia nos diz lá em São João 4:24 que Deus é Espírito e que importa que aqueles que o adorem também o adorem em espírito e em verdade. Então nós estamos vendo aí que a única e verdadeira adoração, ela tem que ser feita no seu precioso Espírito. E nós encontramos Paulo, encontramos Pedro, São Tiago e todos estes santos apóstolos e profetas e homens santos de Deus, que todos eles falaram sob esta inspiração do precioso Espírito Santo de Deus. E eu creio que nesta programação o homem estará à parte e Deus, o seu precioso Espírito, estará se manifestando através deste vaso que tem procurado cada dia se render ainda mais em suas mãos para que ele possa fazer aquilo que verdadeiramente lhe apraz. Queremos ser apenas um instrumento nas mãos do Senhor. A Bíblia nos diz que a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O mensageiro desta era, ele nos diz aqui na visão de Patmos, está lá em Apocalipse, no capítulo 1, no verso 10, quando João foi arrebatado em espírito no dia do Senhor. E ele nos diz que se nós vamos viver como cristãos, nós necessitamos imprescindivelmente que o seu Espírito Santo esteja em nós. Por quê? Porque tem que ser o Espírito de Deus conosco, ou todos os nossos esforços serão vão. Paulo disse: eu orarei no Espírito, cantarei no Espírito, viverei no Espírito, e se alguma coisa boa vem a nós, tem que ser pelo Espírito, revelada
pelo Espírito, confirmada pela palavra e pelos resultados, nós podemos saber se foi ou não o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estarmos no seu Espírito para compreendermos as coisas do Espírito. Eu me recordo que na programação passada nós estivemos aí meditando, né? E vimos que somente aqueles que estiverem verdadeiramente cheios, saturados com o seu precioso Espírito Santo, é que irão no rapto. Portanto, a gente pode ver que o requisito para o arrebatamento é o seu precioso Espírito Santo. É o sinal exposto por sobre as nossas vidas. Ou seja, é Cristo vivendo e se manifestando através de nós. Como disse Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, nós nos tornamos verdadeiramente o instrumento que Deus necessita para manifestar a sua vontade, para cumprir com o seu precioso plano para esta hora, para este tempo no qual nós vivemos. É certo que haverá um povo por sobre a face da terra que estará totalmente nas mãos de Deus para seguir a direção do seu precioso Espírito Santo, sem se importar com o que quer que seja. Tudo que este povo desejará é fazer aquilo que verdadeiramente agrada o Senhor. Nós encontramos aqui também na mensagem "E o Verbo se fez carne", nós encontramos o mensageiro desta era nos dizendo que se o nosso coração, se a nossa mente estiverem completamente cheias do seu precioso Espírito, estiver preenchido com o Espírito de Deus, a ponto de não ser mais nós quem pensamos, mas seja Ele pensando através de nós. E Ele esteja manifestando os seus pensamentos. Então, quando estivermos assim, tão rendidos nas mãos de Deus, então a nossa mente, o nosso coração, a nossa orientação e a nossa liderança, ela terá verdadeiramente alcançado o êxito. Ou seja, nós nos tornamos um com Deus e estamos então sob a inspiração e a direção direta do seu precioso Espírito Santo. Veja o que ele diz. Se o próprio Espírito Santo estiver tão encarnado, tão apoderado de você, como é que eu amo esta expressão. Se o Espírito Santo estiver
tão encarnado e tão apoderado de você, você não estará usando mais os seus próprios pensamentos. Você não estará mais usando a sua mente. Você não usará a sua opinião. É o Espírito Santo manifestando através de você. E você está tão rendido e ele tem incorporado em você, a ponto que os seus pensamentos e o seu ser é o próprio Espírito de Deus se expressando. Que coisa maravilhosa! Que preciosidade, como diz o profeta. Isto é a totalidade da vida cristã. Um vaso completamente rendido nas mãos de Deus, pronto para o seu serviço. Veja o que a Bíblia diz. Aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Mas para que isto aconteça, nós sabemos que é necessário que o homem ou que este elemento humano desvaneça para que o Espírito de Deus venha e te preencha. Então, quando você se esvazia, será então quando o Espírito Santo virá e se apossará de você, e você será este vaso que estará caminhando no poder e na ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, você estará caminhando em seus passos, você estará caminhando em seu poder. Ele estará manifestando através de você, através do seu ser. Os seus pensamentos se tornarão palavra, e estas palavras se materializarão. Oh, diz o mensageiro, eu creio que isto está verdadeiramente a caminho. Na mensagem A Fé Perfeita, o mensageiro desta era nos diz aqui, olha, deixa eu pegar aqui, eu acho que deve estar por aqui. Olha, você pode comparar aqueles cristãos, ou os cristãos de hoje, com aqueles cristãos lá da antiguidade? Aqueles discípulos, como eles caminharam no poder do Espírito Santo. Ou seja, como eles foram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia chega a nos dizer que eles se tornaram prisioneiros de Cristo. Não podiam, em outras palavras, nem mesmo se mover enquanto Deus não os movia. Isto não é algo sublime, algo simplesmente maravilhoso? E diz o mensageiro, o profeta que Deus tem nos enviado nesta última era, que assim vai suceder. E ele diz, tem que vir. Eu creio que esta igreja já está em marcha. Veja que coisa tremenda, maravilhosa. Esta igreja já está em marcha. Esta igreja já está a caminho para ser a própria expressão e manifestação de Deus para esta hora. E aqui, na mensagem O Verbo se fez carne, ele diz, eu creio que isto já está a caminho. A igreja estará tão envolvida com Cristo, no Espírito
Espírito Santo, as pessoas se distanciarão de si mesmas e nem mesmo considerarão a si próprias. E sem nenhum outro pensamento, a não ser servir a Deus. Seus pensamentos se foram, você tem rejeitado as coisas do mundo, simplesmente está movendo no Espírito. Você está vivendo no Espírito. Você prossegue no Espírito. E assim você vive no Espírito. E assim você cumpre com a lei de Cristo. O amor de Cristo estará derramado no coração humano, movendo-se no Espírito Santo. Esta grande e maravilhosa igreja seguirá adiante no poder, na deidade de Cristo manifestada, porque a deidade será revelada nos seres humanos pelo Espírito Santo, tornando realidade até mesmo os pensamentos de sua mente. Que coisa tremenda, irmãos! Oh, meus amados amigos, preciosos ouvintes, que coisa tremenda, que coisa maravilhosa! E diz o profeta aqui nesta mensagem, a fé perfeita. Eu sei que o tempo já esgotou, mas eu estou indo mais um pouquinho. Se nós vivêssemos nesta fé perfeita do cristão, nós seríamos místicos para as pessoas do mundo. As pessoas não nos entenderiam, porque nós caminharíamos no Espírito e faríamos o que o Espírito dissesse e deixaríamos de fazer o que o Espírito nos proibisse. Então, seríamos um tanto místico para o mundo. De lembrar que Jesus viveu no mundo onde ninguém podia chegar e nem mesmo tocar. Os discípulos que estavam ali tão próximo não podiam entendê-lo. Quando ele lhes falava, dizendo certas coisas, eles respondiam: Mestre, tu estás nos falando através de parábolas e nós não entendemos. Como pode ser isto? É que eles não estavam no mesmo mundo dele. Ninguém lhe entendia. E assim é quando um homem vive por fé e caminha por fé. Ele estará à parte de todo o mundo. Ele chega a ser uma nova criatura em Cristo. E diz o mensageiro que aí, então, é quando chegamos ao material que forma a noiva. Isto é, as condições para sermos raptados. Caminharemos só neste mundo com Deus. Você será batizado neste reino e não haverá mais ninguém ali, somente você e Deus. Ele estará dando as ordens e você as cumpre. Qualquer coisa que ele lhe diga, não existirá a menor dúvida. Você seguirá adiante. Se o Senhor lhe diz alguma coisa, não haverá no mundo ninguém que lhe faça fazer o contrário. Você tem chegado à fé perfeita, à perfeição que não pode falhar. Esta fé nunca falha. Meus preciosos irmãos, amigos, ouvintes, que Deus vos abençoe e que Ele derrame esta porção preciosa do seu maravilhoso Espírito Santo
em os nossos corações.